Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui para gravar mais um vídeo de nossa abençoada EBD. Hoje é a 12ª lição, 19 de setembro de 2021, que inclusive também é o Dia Nacional da Escola Dominical. E o assunto de nossa lição bíblica é acerca do reinado de Josias. O reinado de Josias. O textuário é Reis, segundo Reis 22:8, que diz assim: Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã e ele o leu. E a verdade prática: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Este é o tema, o reinado de Josias. O reinado de Josias. Nós temos aqui a introdução. Josias foi o último dos reis justos de Judá. Quando a gente vai estudar a história de Josias, nós vamos observar que dos reis de Judá, nós tivemos alguns bons reis, mas nós temos uma classificação para o melhor. Então nós temos o rei Ezequias e o rei Josias. O rei Ezequias foi bisavô do rei Josias, tido como os melhores reis de Judá. No tópico 1 nós temos Josias repara o templo. Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Este é o primeiro tópico do tópico 1. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Como eu disse, Josias, o rei Ezequias era o seu bisavô. Consequentemente, Josias era filho de Amon, Amon filho de Manassés, do rei Manassés. Então, esses dois reis que antecederam o rei Josias, que foi o rei Amon, seu pai, estou falando do rei de Judá, e o rei Manassés de Judá. Esses reis foram considerados como os piores reis de Judá, os piores reis de Judá, inclusive o rei Manassés. Manassés fez uma campanha antes de se converter, porque ao final do seu ministério Manassés se converteu, fez uma campanha severa em relação ao culto a Deus, ao templo, inclusive colocando muitos cultos, deuses para ser adorado no templo. Então o rei Manassés foi um rei, repito, que muito contribuiu para a idolatria e, consequentemente, seu pai. Mas agora nós temos aqui o rei Josias. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Assim era a questão espiritual da nação de Judá. A perda do livro da lei retratava a própria perda, digamos assim, da vida espiritual, do culto a Deus. Número 2, o rei rasgou suas vestes. O rei Josias, diante da leitura daquele livro, qual foi a reação do rei Josias? A reação foi exatamente o arrependimento. A reação foi exatamente por ver que aquela leitura foi uma leitura muito severa. Ou a nação de Judá se voltava para Deus em arrependimento, ou Deus iria aplicar o juízo. Tópico 3. Entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Hilquias e seus auxiliares foram consultar a profeta Hulda para saber se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. E a resposta de Deus através da profetisa, sim, Deus iria aplicar o seu juízo. Mas Deus foi bem claro
através da profetisa Uda, que Deus não iria fazer aquilo nos dias do rei Josias. Tá? É o tópico 2, ou seja, a unidade 2. A unidade 1, Josias repara o templo do Senhor, e 1.1, achei o livro da lei no templo do Senhor, 1.1.2, o rei rasgou as suas vestes, 1.1.3, entendendo a vontade de Deus. A unidade 2, a renovação do pacto com o Senhor, a renovação do pacto com o Senhor. 2.1, a leitura do livro diante do povo. E qual foi a atitude do rei Josias? A atitude do rei Josias, após ler e diante do conteúdo que estava no livro da lei, a atitude do rei Josias foi o quê? Foi convocar todo o povo de Judá para a leitura do livro, para a leitura da lei do livro do Senhor, e foi o que aconteceu. Aqui podemos dizer que começa a renovação do culto, do pacto com o Senhor, exatamente com a leitura do livro diante do povo. A única maneira para o povo se afastar da idolatria, do culto aos deuses estranhos, era a leitura do livro do Senhor. Então, 2.1, a leitura do livro diante do povo. 2.2, a destruição dos ídolos. Após a leitura do livro do Senhor diante do povo, o próprio rei Josias ordena, não só no templo de Salomão, mas também na vida da própria nação. Observe que foi um movimento de norte a sul em toda a nação de Judá. A ordem do rei Josias foi tirar do templo, tirar dos lares, tirar da vida de cada um os ídolos que tanto contribuíram no reino do norte. Inclusive as 10 tribos foram levadas cativos para a Síria em virtude do culto estranho à idolatria, e agora esse mesmo culto de vários deuses está em Judá. Mas o rei Josias, ele realiza uma campanha de tirar do reino de Judá a própria idolatria. E, como eu disse, foi uma das maiores campanhas que o reino de Judá já teve em termos de uma limpeza, podemos assim dizer, no templo e no coração do povo. A unidade 3, a celebração da Páscoa. Agora o rei Josias, uma vez lido o livro da lei diante do povo, obedecendo o que estava na lei acerca da idolatria, agora o rei Josias convida a nação de Israel, e o rei Josias promove a maior celebração da Páscoa já vista em toda a história de Judá. 3.1, a celebração da Páscoa é a restauração do culto e dos ofícios do templo. Ficou a critério do rei Josias, como eu disse, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo, como eu disse, foi conhecida como a maior celebração da Páscoa no reino de Judá. 2.2, a maior Páscoa da monarquia. Nós sabemos que a monarquia iniciou com o rei Saul, no ano 1050 a.C., então só a monarquia durou 120 anos, 40 anos com o rei Saul, 40 anos com o rei Davi e 40 anos com o rei Salomão. Mas essa Páscoa realizada pelo rei Josias superou os dias
da Páscoa do rei Saul, do rei Davi e do rei Salomão. Está aqui, após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. É assim, é isto que a palavra de Deus produz, renovo espiritual. E foi o que o rei Josias presenciou. E no final, já de sua vida, quando nós olhamos o rei Josias reinou 31 anos em Judá, ou seja, 640 a 609 a.C., foi o período em que ele reinou, 640 a 609 a.C., considerado como o melhor rei de Judá, em termos de dedicação ao Senhor. É tido que o rei Josias superou até o rei Davi em termos de fidelidade, em termos de comunhão com Deus. É tido que superou até o rei Davi. Mas no final de sua vida, por não vigiar, o rei Josias, ele chega ao final de sua vida por não ter ouvido o recado do rei do Egito, Neco, que era o rei do Egito, Faraó Neco. Faraó Neco iria guerrear contra o exército da Babilônia, Carquemis, ia passar por Judá, passando pela a costeira do mar Mediterrâneo. Mas ele mandou avisar o rei Josias que a guerra não era com ele, a guerra era com a Babilônia, e que era para ele deixar que o rei do Egito passasse sem impedir a sua passagem. Mas o rei Josias não ouviu e foi se encontrar com o rei do Egito, e ali ele perde a sua própria vida. E aqui na introdução, Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituída pelos reis que antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá de que o paganismo não prevaleceria sobre os seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. E isto aconteceu exatamente no reinado do rei Josias. Mas, como eu disse, por não vigiar, foi morto na batalha. E a Bíblia vai dizer também, assim como o rei Josias foi conhecido como o melhor rei de Judá em termos de consagração a Deus, também o rei Josias é conhecido como o rei que mais foi lamentado em Judá na sua morte. O quanto que a lição de hoje está trazendo para nós uma mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem é não deixar os caminhos do Senhor. A mensagem é deixar que a palavra trabalhe nas nossas vidas. A mensagem é se consagrar para celebrarmos ao nosso Deus. Portanto, 19 de setembro de 2021 é celebrado aqui no Brasil, nas nossas EBDs, ou Escola Bíblica Dominical, o Dia Nacional da Escola Dominical. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor, mais uma vez eu te louvo e eu te agradeço, Pai, pela ministração da Tua palavra, Senhor. E aqueles que irão ouvir esta palavra, trabalhe no coração de cada um e visita cada um. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.